Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que nos traz luz, direção a cada dia. É a palavra de Deus que direciona os nossos passos. Deixamos que a palavra de Deus seja luz, paz para o nosso coração. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, pedindo a sua bênção, sua graça, sua proteção, sua luz e a sua direção. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor. Nós queremos viver a tua palavra. Por isso, dai-nos a tua graça, a tua bênção e a tua proteção. Dai-nos, Senhor, a tua luz e a direção para a nossa vida. Dai-nos a tua bênção e a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui em torno da mesa da palavra do Senhor para nos alimentarmos de Jesus, palavra viva. Ele que alimenta a nossa vida, alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma, cada dia da nossa existência. Por isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Vamos juntos meditar, se alimentar da palavra do Senhor em nosso coração. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Eu queria pegar logo o versículo 22. Jesus está ordenando aos seus discípulos, ou mandando os seus discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. É preciso chamar a atenção aqui a essa mensagem que tem o versículo 22. Jesus não faz pouco caso ou indiferença com as multidões. Ele está até o fim cuidando das multidões, que estão ali por causa dele. E ele cuida, ele afaga, ele despede. Ele não só alimentou essas multidões, mas cuidou delas até o fim, como ele cuida de cada um de nós. Depois de cuidar das multidões, versículo 23, olha que outra mensagem maravilhosa. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Cuidou do povo, cuidou de si. Mas aqui tem na verdade, nós pegamos o texto, já dentro de um contexto. Porque a lógica, a vida de Jesus é assim, ele cuida de si, ele levanta cedo para orar, ele levanta cedo, madruga na presença do Pai para orar, para estar com o Pai, ou seja, cuidar de si, para que ele possa cuidar do outro. Então ele foi lá e cuidou de si quando levantou cedo para orar. E agora ele cuidou dessas multidões, pregou, anunciou, curou, proclamou o reino de Deus. Ele despede as multidões e agora ele volta para cuidar de si. Todo mundo que cuida do outro tem que cuidar de si primeiro. Nós só podemos cuidar do outro se cuidamos de nós. A mãe que precisa cuidar dos filhos, o pai que precisa cuidar da casa, nós que precisamos cuidar uns dos outros, mas não podemos descuidar de nós. A frase mais infeliz da vida é aquela: eu não tenho tempo para mim. Se você não tem tempo para você, você não vai ter tempo para nada. Ainda que seja de madrugada, como fazia Jesus. Mas, por favor, procure o tempo para você. E não procure o tempo que é para você dar para a televisão, para você dar para o smartphone, para o computador.
Não procure o tempo que é para você se preencher com aquilo que não preenche, que não é o cuidar de você. Procure ter o tempo para você, para cuidar de você, para que você esteja na presença de Deus. E Jesus subiu, depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar, a sós. Importante orarmos com os outros, tá? Orarmos na Eucaristia, na missa, importante. Mas não deixe orar sozinho jamais. É a oração da presença, é a oração fecunda, não é oração solitária, de forma alguma. Não existe oração solitária. Porque se eu estou orando com Deus, eu não estou só, eu estou eu e Deus. Deus é nada, não estou sozinho, não, estou eu e Deus. Porque a gente precisa entrar na dimensão, essa dimensão mística da presença personal, única de Deus conosco. Então a oração é essa comunhão. Jesus está vivendo aqui sua comunhão com o Pai. Nós precisamos viver essa comunhão com Jesus e viver essa comunhão com seu Pai. E Jesus estava na comunhão com o Pai. Mas o barco estava indo. E vieram ondas, sacudiram, porque os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, lá no meio da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Como se fantasma existisse, mas quando a alma está transtornada, quando o coração está transtornado, a gente nem vê Deus, a gente vê fantasmas na vida. Quantas vezes a gente vê fantasmas e fantasias na cabeça e não vê Deus presente em nossa vida? Nós até confundimos Deus com as fantasias mentais que nós criamos, com as fantasias e os fantasmas que estão nos atormentando, e assim fizeram os discípulos. Mas Jesus, e eles começaram a gritar de medo, eles gritaram, medo das fantasias, medo dos fantasmas. Jesus, porém, logo lhes falou, e aqui eu quero que você anote, por favor, essa ordem de Jesus no versículo 27, fundamental. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Primeiro, por favor, coragem. Coragem para enfrentar fantasmas, fantasias, medos, pavores, terrores, os demônios da noite, da madrugada, do dia. Então é preciso a coragem, mas não é aquela coragem que tem aquelas pessoas que têm coragem para desafios, coragem para fazer até coisas perigosas. Não, aqui a coragem é a fortaleza sobrenatural. É revestir-se da fortaleza de Deus para reconhecer que não é outra coisa senão Deus. Sou eu, diz Jesus. Não tenhais medo. Tem um inimigo da nossa alma, da nossa vida, que se chama o medo. O medo é diabólico. O medo é perverso. O medo é enganador. O medo nos ilude. E é preciso enfrentá-lo a cada dia da nossa vida. Com o quê? Com a fortaleza, com a coragem, com a graça do Espírito Santo. Coragem, não tenhais medo. Mas Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até junto de ti. E aí vem a ordem de Jesus, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Então, Jesus está dizendo, vem, caminhemos na direção de Jesus. Não caminhemos na outra direção, mas na direção de Jesus. Mas percebendo o vento, ele ficou com medo. E quando começou, então, a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O grito de Pedro é o grito de socorro, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem fraco na fé, por que duvidastes? Então, a fraqueza na fé, a tibieza na fé, nos leva a duvidar, desacreditar e se afogar em meio às ondas do medo e do pavor que muitas vezes tomam conta da vida e do coração. Jesus se estendeu a mão, né? já vimos isso, mas o versículo 32, assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você pode anotar esse princípio aqui eterno, versículo 33, né? Eles reconheceram o senhorio de Jesus. Reconheceram
que Jesus era o Senhor e proclamaram: verdadeiramente és o Filho de Deus. É um princípio eterno, essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus. E após atravessarem, aportaram em Genezaré, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a redondeza e levaram a ele todos os que estavam doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a borla de seu manto. Todos que tocaram ficaram curados. Tocar em Jesus. Sermos tocados por Jesus. Toda vez que nós tocarmos, isso aqui é um princípio, tá? Versículo 36. Todas as vezes que tocarmos em Jesus e sermos tocados por Jesus, a cura de Jesus acontece em nós. Então, pode ter certeza disso. Permitamos ser tocados pela sua palavra. Conosco esteja agora o Padre Antônio Xavier. No programa de hoje, nós estamos vendo um momento um pouco difícil da vida de São Pedro. Tiveram muitos momentos difíceis, mas aqui estamos vendo um. Depois de Jesus, então, andar sobre as águas, para alcançar, então, ali a barca onde eles estavam, já que não tinha outra barca para ir, e eles terem, então, ficado um pouco extasiados com aquilo que viram, Pedro pede, se é Jesus, que o chame para que ele vá até ele. E olha o que acontece. Jesus assim chama e Pedro sai da barca caminhando sobre a água. Mas o que acaba acontecendo? Começa a afundar e tem que gritar: Senhor, salva-me. Jesus o salva e depois o critica. Basicamente, é essa a síntese do que nós estamos vendo. Eu acho muito interessante, porque aqui não cabe uma acusação de Pedro de dizer que faltou fé a Pedro, porque se fosse falta mesmo de fé, não teria colocado nem o primeiro pé para fora da barca. Nós estamos diante de uma coisa assim, bem marcante, Talvez eu e você não tivéssemos coragem de colocar o primeiro pé para fora da barca. Ele colocou mais do que um, colocou os dois, Começou a afundar, foi na água, porque já estava fora. É interessante ver essa passagem naquilo que ela simboliza. Ela simboliza o nosso trajeto com Deus. O mar representa sempre aquilo que é o mal. Eles imaginavam que no fundo do mar estavam os demônios, estavam todo tipo de coisa ruim ali. Então Pedro também, quando vai na direção de Jesus, caminha sobre o mar, mas começa a afundar no mar devido às bravárias do mar. E isso é interessante, porque na nossa vida, embora nós estejamos indo na direção de nosso Senhor, tem muita coisa que assusta a gente. A gente está muito vacilo também por várias coisas que acontecem. E às vezes nós começamos a afundar mesmo nas situações da vida, em coisas assim, e precisamos nesse momento seguir o exemplo de Pedro, de dizer: Senhor, salva-me! E é Jesus quem vai estender as mãos e vai nos tirar dali, vai nos levar para fora dessa confusão, desse mar. Isso é importante ter diante dos nossos olhos. Aqui não se trata simplesmente do fato acontecido, mas esse fato é modelo daquele que segue Jesus, que quando percebe que começa a ser atraído, quase que puxado por esse mar, precisa gritar a Jesus: Senhor, salva-me, para que Jesus possa vir e possa salvar de tudo aquilo que aconteceu. Talvez seja por falta de fé da nossa parte, mas não importa tanto. O mais importante é não ficar afundado no meio dessa água ali e não gritar e não ser tirado de lá pelo Senhor. Mesmo que depois ele diga: por que duvidastes? Podemos responder: Senhor, porque eu ainda não estou pronto. Mas eu sei quem é que pode me salvar das situações. Jamais permitamos que as situações da vida venham nos submergir. Quando nós percebemos que não estamos conseguindo rezar, não estamos conseguindo responder às coisas, às exigências da vida, do jeito que nosso Senhor nos pede e que estamos fazendo isso é por causa dele, gritemos: Senhor, salva-me. Salva-me até mesmo dos meus próprios desejos, se eles por acaso me fazem submergir e me afastam de ti. E Jesus virá e nos vai salvar. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo, Senhor, e muitas vezes sou tomado pelo medo, pelo pavor, pela falta de fé, pela fraqueza na fé. Alimenta a minha fé, Senhor, para vencer os medos, os temores, para exorcizar os fantasmas, as fantasias que vêm na minha mente, Senhor, para que eu possa me voltar somente a Ti. Para que eu me reporte a Ti, para que eu vá ao Teu encontro, Senhor, porque o Senhor me coloca de pé, o Senhor me faz caminhar sobre as ondas,
O Senhor me faz, Senhor, andar em meio às tempestades todas na vida sem desanimar. Aumenta a minha fé, Senhor, para que o meu coração seja temente à Tua palavra, porque Tu és o Deus de amor e misericórdia. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Deus possa continuar te abençoando e você continue se alimentando da palavra de Deus no seu coração. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.